Você já imaginou como seria mudar a sua mentalidade em relação ao dinheiro e alcançar a liberdade financeira? No vídeo de hoje, a gente vai explorar as lições poderosas do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki, que podem transformar a maneira de como você encara a sua vida financeira. Se você está cansado de trabalhar duro e não ter nenhum resultado, fica comigo. A gente vai entender como os ricos pensam, agem e constroem as suas riquezas. Em Pai Rico e Pai Pobre, Robert Kiyosaki apresenta sua história de infância e como foi influenciado por dois mentores, seu pai rico e seu pai pobre. O pai pobre era seu pai biológico, que acreditava na educação tradicional, na estabilidade de um emprego e na segurança de um bom salário. Já o pai rico, que era pai do seu amigo Mike, era um empresário autodidata que via o dinheiro como uma ferramenta para gerar riqueza e liberdade. Desde cedo, Robert percebeu que as duas abordagens eram muito diferentes. Enquanto o pai pobre enfatizava a importância de trabalhar duro e economizar, o pai rico ensinava a trabalhar de forma inteligente, construindo ativos e fazendo o dinheiro trabalhar para você. Essa introdução define o contraste que o livro explora, a mentalidade limitada em relação ao dinheiro versus a mentalidade em abundância. E no final de cada capítulo, eu vou dar um exemplo prático e real para ficar mais fácil de entender, tá bom? Então vamos lá. Lição 1. Os ricos não trabalham por dinheiro. Neste capítulo, Kiyosaki explica que os ricos não dependem de um salário fixo para viver. Eles entendem que trabalhar por dinheiro cria dependência, enquanto investir em ativos que geram renda cria independência. Ele destaca que muitas vezes a busca por segurança financeira mantém as pessoas presas na corrida dos ratos, um ciclo interminável de trabalhar para pagar as contas e nunca acumular nenhuma riqueza, apenas repetindo e repetindo esse mesmo processo. O segredo é mudar a sua relação com o dinheiro. Em vez de correr atrás de um salário maior, aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para você. Isso pode ser feito por meio de investimentos, negócios ou qualquer atividade que gere renda passiva. Exemplo: pense em uma pessoa que trabalha 40 horas por semana e ganha um bom salário. Apesar disso, ela vive no limite financeiro, pagando as prestações de seu carro, da sua casa, ou seja, o dinheiro só sai, não entra nada para reinvestir. Agora, imagine alguém que usa parte da sua renda para comprar um imóvel, para alugar. Essa pessoa, mesmo sem trabalhar mais, começa a ganhar uma renda extra, que pode ser reinvestida para pagar o próprio imóvel, alugado, ou até mesmo outro imóvel, e repetir o processo, várias e várias vezes. Lição 2. Para que a alfabetização financeira? Aqui o autor destaca que a verdadeira riqueza começa com uma educação financeira. Ele explica conceitos chaves como a diferença entre ativos e passivos. Ativos são tudo o que coloca dinheiro no seu bolso, como imóveis alugados, ações, negócios, entre outros. Já passivos são tudo o que tira dinheiro do seu bolso, como carros, dívidas e outros gastos supérfluos. Kiyosaki argumenta que muitas pessoas não sabem a diferença entre os dois e acabam gastando sua renda em passivos, achando que estão enriquecendo. Ele enfatiza a importância de aprender sobre finanças para você conseguir tomar decisões inteligentes e construir um futuro mais seguro para você e para sua família. Exemplo: uma pessoa compra um carro de luxo financiado, achando que é um símbolo de status. Porém, esse carro acaba gerando gastos constantes, como juros, manutenção, seguro, combustível, entre outros. Por outro lado, uma pessoa investe esse dinheiro em um fundo imobiliário, que paga dividendos mensais. Em poucos anos, o investimento pode gerar uma renda suficiente para comprar o mesmo carro, porém à vista, sem pagar juros, sem comprometer o orçamento e, principalmente, a pessoa ainda vai ter uma fonte de renda ativa, ou seja, o dinheiro entrando mensalmente na sua conta e ainda vai ter o carro. Lição 3. Cuide dos seus negócios.
Kiyosaki ensina que, além do seu emprego, você deve construir algo que seja realmente seu, a sua empresa. Isso significa focar em desenvolver ativos que geram renda, como negócios próprios, investimentos, imóveis, entre outros. Ele enfatiza que trabalhar para outra pessoa é necessário, mas nunca deve ser seu único foco. Você deve sempre cuidar do seu negócio, separando uma parte da sua renda para investir em ativos. Isso vai garantir sua independência financeira no futuro. Vamos para o exemplo. Uma pessoa trabalha como professora e dedica uma parte do seu tempo livre para escrever e vender e-books sobre educação. Com o tempo, os lucros dos e-books crescem e começam a superar o salário de professora, permitindo que ela escolha trabalhar por paixão e não por necessidade. Lição 4. A história dos impostos e o poder das corporações. Nesse capítulo, Kiyosaki explora como os ricos usam o sistema tributário a seu favor. Ele explica que os impostos foram inicialmente criados para punir os ricos, mas acabaram afetando mais a classe média e os pobres. Os ricos, por outro lado, aprenderam a usar as corporações para proteger seus ativos e reduzir suas cargas tributárias. Uma das estratégias mencionadas é que as corporações permitem que os ricos paguem suas despesas antes de pagar os impostos, enquanto o empregado recebe seu salário, paga o imposto e só depois pode usar o que sobra. Ele reforça a importância de entender como o dinheiro flui e usar as regras do sistema financeiro de forma inteligente. Exemplo: o empresário cria uma empresa e usa seus lucros para comprar um carro em nome da empresa, reduzindo o imposto por considerá-lo um custo operacional. Já o empregado, que compra o mesmo carro com o seu salário líquido, não pode deduzir os custos, pagando mais imposto no processo. Lição 5. Os ricos inventam dinheiro. Aqui o autor discute a importância da criatividade financeira e de como encontrar oportunidades onde os outros veem riscos. Ele destaca que os ricos não têm medo de investir ou experimentar, enquanto a maioria das pessoas ficam paralisadas pelo medo de perder o dinheiro. Para inventar dinheiro, Kiyosaki sugere estudar e entender o mercado, aprender sobre investimentos e aproveitar o momento em que os ativos estão subvalorizados. Ele encoraja os leitores a sair da zona de conforto e buscar conhecimento para identificar boas oportunidades de mercado. Exemplo: durante uma crise econômica, uma pessoa comum pode evitar investimentos por medo de perder dinheiro. Por outro lado, um investidor experiente pode comprar ações de uma empresa forte a um preço baixo, esperando o momento certo de vender e lucrar quando o mercado se recuperar. Lição 6. Trabalhe para aprender, não para ganhar dinheiro. Kiyosaki argumenta que o trabalho não deve ser visto apenas como fonte de renda, mas como uma oportunidade de adquirir habilidades que podem gerar riqueza no futuro. Ele sugere que as pessoas busquem empregos ou experiências que desenvolvam habilidades como vendas, liderança e negociação. O autor destaca que os ricos veem aprendizado como um investimento em si mesmos. Mesmo que o retorno financeiro imediato não seja grande, o conhecimento adquirido pode e provavelmente vai gerar benefícios a longo prazo. Exemplo: um jovem que quer aprender sobre o mercado imobiliário aceita um emprego em uma imobiliária, mesmo ganhando pouco. Ele adquire experiência prática, cria uma rede de contatos e, eventualmente, usa esse mesmo conhecimento para investir em propriedades por conta própria. Lição 7. Superando obstáculos. Os 5 motivos pelos quais as pessoas falham. Kiyosaki identifica 5 barreiras que impedem as pessoas de alcançar a liberdade financeira delas. 1. Medo. O medo de perder dinheiro faz com que as pessoas evitem riscos e percam oportunidades. 2. Cinismo. A dúvida e a opinião de outras pessoas podem paralisar uma ação, não importa o quão boa ela seja. 3. Preguiça. A busca por conforto imediato leva à procrastinação e à falta de planejamento. 4. Maus hábitos.
Gastar mais do que se ganha é um exemplo clássico. Quinto e último, arrogância. Acreditar que já sabe tudo impede novos aprendizados. Ele oferece estratégias práticas para superar essas barreiras, como criar um plano financeiro claro, buscar mentores e agir, mesmo em meio às incertezas. Exemplo: uma pessoa com medo de investir começa estudando fundos de índice, que tem menos risco. Ao invés de evitar completamente os investimentos, essa pequena ação ajuda a superar o medo e a ganhar confiança para tomar novas decisões no futuro. Lição 8. Comece agora, ainda há tempo. Kiyosaki enfatiza que nunca é tarde para começar a construir a sua riqueza. Ele recomenda começar pequeno, criando hábitos financeiros saudáveis e reinvestindo os lucros para aumentar os seus ativos. O autor também incentiva a leitura de livros, a participação em seminários e a busca de mentores, como formas de acelerar o aprendizado financeiro. O mais importante é tomar a decisão de começar e manter a consistência. Exemplo: uma pessoa de 50 anos que nunca investiu começa a poupar uma pequena porcentagem da sua renda para aplicar em um fundo de ação. Em poucos anos, ela acumula um portfólio significativo e alcança maior segurança financeira para a sua aposentadoria. Lição 9. Epílogo. Como tornar-se rico. No encerramento, Kiyosaki reforça que a riqueza não é apenas uma questão de ganhar dinheiro, mas de mentalidade e ação. Ele incentiva os leitores a aplicarem os conceitos do livro, mesmo que em passos pequenos, e nunca pararem de aprender. A mensagem final do livro é simples. Você não precisa ser perfeito ou ter muito dinheiro para começar. Basta decidir, agir e ir ajustando o caminho à medida em que avança.